Muitíssimo boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Thomas, certo? E isso aqui é mais um episódio do Pernambuco Filosófico. Dessa vez hoje a gente vai ter um papo meio místico, um pouco de história, um pouco de literatura e, claro, música. Hoje a gente vai estar conversando com o Rogério Medeiros, que é formado em jornalismo pela UFPE, e ele escreveu o livro A Valsa dos Cogumelos, ou Valsa dos Cogumelos, sobre a psicodelia recifense entre 1961 e 1981, certo? Não vou ser eu que vou estar comandando o papo, quem vai estar comandando o papo hoje aqui é o Ernesto, certo? O Ernesto daqui a pouco está entrando, mas de qualquer forma, sejam muito bem-vindos ao Pernambuco Filosófico, quem está aqui pela primeira vez. Vou aqui logo convidar meus nobres amigos Ernesto e o grande Rogério Medeiros. Vamos ver. Confesso que não conhecia. E nessa semana aí ouvindo e lendo, conheci muita coisa, aprendi bastante coisa e outras coisas ainda meio nebulosas. Então hoje a gente vai desmistificar a psicodelia recifense. Boa noite, meus queridos. Boa noite, boa noite. Boa noite, doutor Rogério. Boa noite, doutor Ernesto. Obrigado, Tomás. Tudo bem? Tudo bom, Ernesto? Tudo jóia. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Cara, essa semana eu tava conversando com o Ernesto, esse final de semana que passou, que é aquela coisa, é muito fácil você escutar Zé Ramalho e Alceu Valença pegando essas músicas atuais deles. Aí esse final de semana eu peguei o primeiro disco de Zé Ramalho e botei pra tocar. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Quando eu fiquei, caramba, parece outro mundo. Realmente parece outro mundo. E aí, doutor Ernesto, como é que o senhor está? Cansado, muito cansado. Larguei agora e amanhã vou dar aula. Para ganhar real hoje em dia tem que trabalhar, senão o negócio não entra não. Verdade. É mesmo. E aí, doutor Rogério? Tudo Bora meter certo, bronca? tudo em ordem. Obrigado pelo convite. Maravilhoso conversar aqui sobre música. Assunto que eu mais gosto de falar. Então, tô no lugar certo, eu acho, né? Ah, sim. Hoje é tudo mesclado. Hoje tem história, tem música, tem literatura, hoje tem tudo. Maravilha. Deixa eu lhe dizer logo de antemão, doutor Rogério, que antes de mais nada nós somos primos distantes. É mesmo, Nós Ernesto? somos da família Medeiros. Então eu estava estudando esses dias que todo mundo quer o nome Medeiros vem de Portugal, que assim, vem de outra região de Portugal, que na época não era Portugal. É um dos nomes mais populares e conhecidos em Portugal, como se fosse o Silvio. É mesmo? Então, a gente acaba Medeiros de todos eles. Não sabia Então, não, não sabia não. Meu nome é Ernesto. Aí, como eu vi Rogério Medeiros, eu associei. Mais um prazer, então. Tá aqui com um parente distante também. É bem bacana. Doutor Rogério, me diga um negócio. De Galera. antemão, é bom demais, como a gente mesmo já conversou agora há pouco. Mas o porquê de falar da psicodelia é um tema que te encanta e te faz mais do que os outros ritmos pernambucanos, ou tem algo mais especial ainda? Rapaz, eu acho que veio no momento certo. Eu conheci a psicodelia recifense no momento certo, eu acho. Porque eu conheci perto do meu projeto de conclusão de curso em jornalismo 18 anos atrás, faz muito tempo. Eu li o livro do Zé Teles, do Frevo Mangbit. Quem não leu pode procurar. É um livro muito legal aí sobre a música pernambucana. E aí eu fiquei sabendo pela primeira vez, não conhecia ninguém daquilo ali, não conhecia Ave Sangria, não conhecia Marco Notaro, não conhecia Lula Cortes, não conhecia ninguém. E aí eu resolvi fazer o meu projeto de conclusão de curso sobre aquele pessoal, né? Eu vi no livro do Teles que já tinha uma certa informação, mas que podia ser um pouquinho mais cascavilhado aí, podia ser um pouco mais profundo aí. E aí, em 2004, eu fiz o meu projeto de conclusão de curso nesse assunto. Agora, claro que eu também gostei da música, né? Claro que eu também virei fã, saí catando aí os discos. Na época era mais difícil ainda encontrar os LPs, acho que só tinham os originais, né? Não tinha esses relançamentos que tem hoje em dia. Mas a gente conseguia se virar com uns CDs gravados e tal.
Então foi mais assim. Foi realmente algo que surgiu por coincidência na época do projeto, e aí desde então eu ainda estou com esse projeto aí na cabeça, às vezes volto, às vezes eu esqueço, e aí agora voltei realmente de vez para ficar e para publicar o livro. Pois é, E aí, pô. Thomas? Então, eu tava até vendo aqui, tava até lendo aqui o Catarse dele, né? Que eu vi que já tá até alcançando aqui já uma meta, tá, já alcançou já 50% já da meta. Tá 8 dias A gente já está com restantes aqui 50%. pra Isso. isso. Isso aí, cara. E assim, então, teu primeiro contato foi com a literatura mesmo, né? Com a questão da psicodelia. Não primeiro, nada de música. Primeiro foi a Verdade, literatura, para daí você chegar. Pois é. verdade. Foi Primeiro eu justamente li aí que para depois eu escutar. pois é, meu primeiro contato, de fato, com a psicodelia foi com a Ave Sangria. Eu acho que, eu acho que meu primeiro contato, eu ouvia falar na banda, mas nunca tinha ouvido. Conhecia o Alceu, conhecia o Paulo Rafael, que tocava com o Alceu, sabia que ele tocava no Ave Sangria, mas eu acho que eu nunca tinha parado para ouvir. E aí foi com o Ernesto aqui, quando a gente iniciou o projeto, que Ernesto sempre falava, eu fiz, capaz, eu vou parar para escutar um desse negócio. Um dia eu tava aqui tomando umas em casa, rapaz, eu fui ver esse vinil essa semana, eu dei uma paquerada nele, mas quando eu vi o preço eu desisti. Ah, eu tive a sorte que eu comprei na época realmente do que o Mark e o Chris lançaram lá no. Eu peguei realmente isso no dia do show da volta, né? Peguei ele e peguei o ao vivo, peguei os dois que foram lançados lá no show de 2014, né? Então eu Sim, peguei naquela leva lá. Hoje em dia realmente tá bem mais caro tá do que salgado, do que tá bem quanto eu paguei salgado. naquela época. Pois é. Eu já cheguei a ver um bicho desse por R$ 1.200 já. É Essa porque reedição você. ou o original? Não, o original. O O original. original. O original eu nunca. Só vi É. o de Almi. O Almi tem uma edição original. Acho que foi o único que eu já vi, já toquei. Esse disco, ele tem três edições, né? Ele tem a edição original da Rosenblit, não é isso? Ele tem a edição de 1990 e tem a edição atual, que saiu agora remasterizada. É, A exatamente. edição a de 1990, ela tá por 350 a R$ 450 o valor da unidade dele. A da original de época tá mais de R$ 1.000. E esse da É? relançamento, você já encontra por uns 250 a R$ 300. Eu tinha esse vinil, infelizmente, na última leva que eu vendi de discos, há uns 8 anos atrás, eu me desfiz dele. E Não, aí eu tô rapaz. tentando conseguir de novo. São coisas que acontecem na vida que a gente Rapaz, tem que É fazer, né? difícil. coisa É que se difícil. arrepende. Pois é, pois é. Qual foi o primeiro contato que tu teve com a cena psicodélica musical? Qual foi o primeiro grupo que tu ouviu? Ou Ah, cantor? rapaz, eu não vou lembrar exatamente, porque ali depois que eu li o livro do Teles, eu fui buscar tudo, né? Naquela época, em 2003, 2004, lá na cidade tinha umas lojas que vendiam, acho que se eu não me engano, eu comprei uma cópia em CD do Ave Sangria, e lembro que eu tinha também uma cópia em CD do Sativa, com, com o compacto do Aratanha Azul com bônus, que são 4 musicazinhas. Isso, exatamente. Eu tinha, esse é o Mr. Bongo, Esse ou é é o. o Time Lag? Esse eu acho que Esse é é o o Mr. Leg. Bongo. É. Se tiver a bandeja, deve ser o Mr. Bongo. Se tiver a bandeja, É, deve ser o Mr. Bongo, é. O Time Lag era mini vinil, e aí eu tô com. Aí eu tenho a versão da Mr. Bongo aqui em vinil, que é um descasso também. Acho que esse é considerado Coisa linda. o primeiro assim dos que foram gravados realmente aqui no Recife, né? Porque o meu livro eu ainda falo um pouquinho sobre o disco do Alceu com o Geraldo Azevedo, que foi gravado lá pela Copacabana. Mas esse aí foi o primeiro aí realmente da cena gravado aqui mesmo, no Recife, Rosenblit e tal. Então acho que esses dois foram os meus primeiros contatos musicais mesmo. O Sattva e o Ave Sangria, e depois eu fui caçar os outros.
esse CD do Sátiva, eu paguei nele, juro a você, R$ 150. Foi mesmo? Pra você ver 150? como ele- 150 nele, 150. na época. Ele é caro. E o que eu acho engraçado é que eu tenho uma história bem particular dele, que é o seguinte, tem um amigo meu chamado Salvino, ele também, o pessoal conhece ele também por DJ 70 polegadas. Ele sim. Aí antigamente ele colocava na feirinha lá do Recife Antigo uma barraquinha dele vendendo uns vinis lá, tudinho. Uhum. Aí eu tava com ele, eu saí, fui comprar uma coisa, e quando eu voltei ele disse, tu não sabe o que aconteceu. Eu disse, o quê? Chegou uma mulher aqui com um lote de vinil, vendendo tudo, aí eu paguei R$ 30 no lote. Adivinha o que é que tinha? Ele puxou esse disco. Caramba, tem um Sátiva. Puta, eu tô pagando Pois esse é. repórter todo com esse. Eu digo, meu irmão. É uma coisa Pois assim é. que eu acho que a mulher que tá ligado? A importância do disco. Claro. Isso deve ter recebido de alguém de herança, alguma coisa assim, ficou e Bem isso provável. foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, inclusive, na minha família, quando, na época, meu tio se converteu, pegou os vinis dele, entregou para minha mãe e minha avó. Minha avó saiu dando os vinis, sabendo que tinha. Depois, hoje em dia, eu fico olhando assim as coisas, assim, eu fico vendo, porra, esse tinha em casa. E hoje eu fico atrás na rua e não consigo achar. E também teve uma época ali que ninguém dava nada pelo vinil ali, né? Final dos anos 90, início dos anos 2000. 90 e dos anos 2000. Esse mesmo, né, ninguém sabia nem que isso era raro, nem queria nem saber que isso era raro, enfim. Meu primeiro LP eu comprei em 2004. Meu primeiro eu comprei em 2004. Foi justamente naquele período que eu comprava vinil por R$20, R$15, R$5, R$8. Vinil Pois que é. hoje vale mais de R$150. Pronto. Como o Rogério falou, teve uma fase que foi, eu acho que na virada dos anos 90 para o 2000, que vinil estava valendo R$1, R$2, se eu não me engano. Não sei se você lembra disso, Rogério. Tinha gente dando, pô, ninguém queria mais não. Foi justamente quando saiu o CD. Ninguém estava mais dando valor. Exatamente. Veja ele como esse. E depois de um tempo que começou a valorização. E assim, verdade. Rogério, essa leva da psicodelia recifense, qual é a banda que mais, assim, hoje fala assim, eu gosto mais dessa banda, assim, e realmente eu curto o som dos caras? Eu sei que é chato, mas assim, é que mais complicado, viu? Mas eu diria o nome do Lula Cortes, porque eu acho que o Lula Cortes teve um trabalho maior, né? Assim, em termos de quantidade, ele gravou muito mais discos do que qualquer outro desses nomes. Claro, tirando os nomes que eu também pesquisei, como Alceu Valença e Zé Ramalho, que entram no livro no iniciozinho da carreira, realmente, mas assim, desse pessoal realmente raiz daqui, digamos assim, eu acho que eu diria o Lula Cortes, porque ele tanto teve uma quantidade maior, então a gente pode curtir mais, quanto também uma diversidade de ritmos, de arranjos. Ele começou com o Sátiva, que era só 2 instrumentos, né? O tricórdio dele com a viola de 12 cordas do Laílson. Depois ele foi para o Paibiru, que é aquela loucura de 1000 instrumentos. Aí passou para o Rosa de Sangue. Fez um disco nacional por uma grande gravadora, que foi o Isso Mesmo. Fez o Gosto Novo da Vida, né? Que já foi um disco mais trabalhado, um disco mais mainstream. E aí ainda voltou para fazer rock and roll, fez o Bonk Shankar com o Jarbas Maris, que é uma coisa também oriental, fez o rock and roll com a Má Companhia, e tudo isso a gente tem, se não tiver em CD ou em vinil, vai ter pelo menos em MP3 para escutar. Então eu acho que o Lula seria talvez a figura ali central daquela cena, até porque também ele e a Kátia, eles também foram meio que responsáveis por muitas daquelas gravações, né? Eles foram atrás mesmo, né? Então, considero o Lula ali aquele ponto central, aquele foco daquela galera. O Ernesto caiu. O Ernesto está com problema de conexão já tem um tempo. Às vezes ele fica sem áudio, aí ele sai. Certo. Eu tenho que convidar ele nova. Ele sai e eu já convido ele de volta. De boa. Tira uma dúvida. Como foi o teu impacto, assim, que provavelmente você teve contato com as obras mais recentes de muitos artistas, e aí como foi o impacto de
voltar no tempo, chegar ali naquele início de carreira dos caras e descobrir essa coisa totalmente diferente, né, em relação ao que eles vão fazendo hoje em dia. Como é que foi esse impacto para você? Eu posso falar muito do Zé Ramalho, né? Porque eu já gostava do Zé Ramalho quando eu li o livro do Teles, né? Acho que foi mais ou menos numa época, não sei se você, eu não estou com um CD aqui, mas teve um CD que fez um sucesso danado, que era um CD duplo branco, que ele fez uma antologia de 20 anos da carreira dele, regravando os maiores sucessos, assim, com arranjos acústicos, com a banda toda, mas com arranjos acústicos. E eu conheci aquilo, né? Eu conheci o Zé Ramalho bem MPB, né? Isso. Sempre gostei das melodias e das letras, acho ele um compositor incrível, mas realmente nunca esperava aquilo, né? Assim, o que ele apresentou lá no Paebiru, né? Então eu acho que realmente ouvindo o Paebiru é aquela coisa que pode abrir muito sua mente e pode fechar totalmente. Isso aí não tem nada a ver comigo, eu nunca vou mais escutar na minha vida, né? O Paebiru é um álbum que é meio assim, polarizador, né? Mas para mim foi muito, muito, muito interessante. Muito legal. Eu posso dizer isso porque eu tive essa experiência domingo. Eu nunca tinha parado para escutar nada do Zé, assim, muito antigo. Inclusive eu escutei Estação Lunar. Estação Lunar não, foi... Táxi Lunar? Táxi Lunar. Que é uma versão... Quando eu ouvi a versão dele, eu parei assim, parece outra música. O timbre de voz dele totalmente diferente ainda do que a gente conhece hoje, né? É verdade, E aí quando a gente consegue entender muito essa relação dele com o peso, né? Porque a música dele, apesar de MPB, sempre tem um peso muito forte do rock. E você consegue sentir isso na voz, nos arranjos, você consegue ver isso. E quando você volta na carreira dele, você consegue, de fato, ver que a identidade dele, apesar de ter mudado muito a sonoridade, ter entrado muito nesse campo da MPB, mas muito da raiz dele tá ali ainda. É verdade. E é engraçado que você mencionou o peso aí, eu já pensei na banda O Peso dos anos 70, porque eu já vi entrevista do Zé Ramalho, mas ele falando justamente que a primeira vez que ele foi para o Rio de Janeiro, né? E isso é algo que eu menciono lá no Valsa dos Cogumelos, no livro, que o Peso foi uma das bandas que ele começou a conhecer ali, né? E fazer um trabalho junto. Acho que ele passou em 6 meses no Rio de Janeiro e depois voltou para Paraíba, Recife, né? Paraíba, Pernambuco, que ele andava sempre nessa ponte. E acho que nessa viagem dele abriu bastante essa questão do rock meio progressivo, meio psicodélico e tal, né? Então foi algo muito interessante essa viagem aí. E realmente tem tudo a ver, né? Eu acho que nessa época também, eu acho que o Ernesto está tendo realmente problemas lá. Tá seríssimo. Pois é. Uma coisa que eu não sabia e que eu fiquei sabendo aí depois das pesquisas é que ele começou a gostar mais do rock primeiro e depois é que ele foi naquele universo dos cantadores, né? Que ele começou a trabalhar no filme da Tânia Quaresma sobre os cantadores e aí é que ele começou a pesquisar realmente sobre as raízes da música nordestina. E como você falou, você encontra isso muito bem nas músicas dele, né? O peso e a raiz nordestina. Verdade. Eu até fiquei muito surpreso quando saiu... Oi, Ernesto, vai falar? Pode falar, fica à vontade. Pode terminar. Não, sobre a participação dele no Rock in Rio recentemente com Sepultura, né? Que ele conseguiu dar aquela veia dele, a voz dele encaixou de um jeito sublime ali na voz, com a base do Sepultura de fundo, e sem deixar aquela raiz de fundo nordestina com o timbre de voz dele, que é sensacional. Eu aprendi a gostar de Zé Ramalho muito com meu pai, justamente, ele não é completamente espetacular. Sinto, Ernesto. Diga lá, um negócio aí, né? Ô Rogério, diga lá. Assim como o Mangue, o movimento que acabou as bandas se juntando para fazer tipo uma cena pernambucana mais ativa de música, a psicodelia nesse período que tu pesquisou, ela foi um movimento real das bandas se empenhando em fazer a psicodelia como um estilo musical, ou foi algo muito aleatório que foi se juntando por uma época
do tempo realmente, de Woodstock, anos 70, toda aquela viagem que existia? Ernesto, eu acho que movimento é uma palavra muito forte, né? E eu acho que eu também menciono algo assim no livro, né? Eu chamo mais de cena do que de movimento, né? Claro que naquela época do Recife, se hoje é conservador, imagine 50 anos atrás, não existiam tantos cabeludos com violão na mão andando pelas ruas aí, né? Então, assim, eles acabavam se conhecendo realmente por se ver um ao outro, né? Aconteceram alguns shows, alguns concertos coletivos que acabou aproximando mais eles, né? Mas eu acho que movimento era uma coisa muito forte. Como era uma coisa muito pequena, acabava que eles estavam todos juntos, sempre, entendeu? Mas eu acho que uma característica também dessa cena é que muitos, assim, já faziam um trabalho, por exemplo, o Marconi Notaro fez um descasso, que eu tenho ele aqui, que é o Sub-Reino dos Metazoários, né? E o Marconi fez esse disco, gravou esse disco, mas ele não tinha uma carreira musical, assim, né? Ele fazia de tudo, né? Nos jornais dizia que ele era escultor, pintor, poeta, escritor, diretor de teatro, enfim, ele fazia de tudo. Então, acho que as dificuldades de se trabalhar com música também não permitia que eles levassem tanto à frente todos juntos. Porque acabavam saindo, aí o Flaviola viajava, em 73 ele resolveu ir para o Rio de Janeiro, aí já se distanciava um pouquinho, voltou depois, e assim por diante, sabe? Então, acho que as condições eram muito mais difíceis do que talvez 20 anos depois no Mangue Beat, para eles realmente se organizarem dessa maneira. Era uma coisa muito mais mambembe, talvez, do que... Não conheço muito, assim, não posso falar sobre as origens do Mangue Beat e da movimentação deles, mas pelo que eu entendo, assim, era uma coisa um pouco mais complicado de se conectar dessa forma. Mas apesar de ser uma cena muito pequena, tinha vamos dizer, uma unificação entre Paraíba, Pernambuco e Alagoas, né? Tinha mais ou menos que uma cena em comum os três, né? Tinha sim. Tinha cantores e cenas, né? Pois é. Aqui no Recife também, assim, no final dos anos 60 e início dos 70, tinha uma cena muito grande de bailes, né? Aconteciam muitos bailes nos clubes aqui do Recife. Tinha um clube internacional, clubes que ainda existem, o Clube Internacional, o Náutico, o América, eu acho que não existe mais lá em Casa Amarela. E eles recebiam muito essas bandas de baile, né, que tocavam cover, basicamente. Então, muita gente começou assim. O Almir e o Ivinho tocavam em bandas de baile, por exemplo. E a cena de João Pessoa, você mencionou a Paraíba lá, eu conversei com o pessoal do The Gentleman, com o Guinho, o tecladista, e com o Carmelo, o baterista. A cena de João Pessoa não era tão forte quanto a de Recife. Então esses grupos vinham para cá. Esses grupos vinham de João Pessoa no final de semana, vinham para cá na sexta-feira, faziam show sexta, sábado e domingo. Às vezes eles dormiam até em dormitórios dentro dos próprios clubes, pelo que os instrumentistas me falaram, porque tinha mais procura aqui do que em João Pessoa nessa época. Então acabou tendo essa troca aí muito grande, e foi numa dessas vindas que o Zé Ramalho conheceu o Marconi Notaro, né? O Zé Ramalho conheceu o Marconi antes de conhecer o Lula, e eles fizeram alguns trabalhos juntos, e shows e tal, tanto lá em João Pessoa quanto aqui em Recife, antes de gravarem o disco do Marconi que eu mostrei agora. Então tinha muito essa ida e vinda aí, principalmente de João Pessoa para cá, desses grupos de baile. Quem está aqui participando, é isso que eu ia falar, do Serafim. Fica à vontade, né? Pode falar. Não, você conversou com ele, você tem mais base. Não, que Serafim aqui, ele comentou aqui, né? Essa base do Nordeste psicodélico é a trindade
o Zé, Marconi Notaro, Lula Couto e Flaviola. E aqui embaixo ele também fala na questão da comparação em relação ao movimento Mangue, que ele fala que as origens do movimento Mangue eles também começaram Mambembe e meio circense. Pois é, pois é. Pois é. O Monique, mandar um abraço aqui pra Monique, que tá aqui mandando eu tirar a camisa, tiro não. Tem uma história interessante com o baixista do Ave Sangria, o Almir. Eu não conheço ele pessoalmente, só conheci ele uma vez, só falei com ele, troquei ideia com ele uma vez. Eu estava na sala de aula, eu estava me ensinando uma aula, e aí chegou um pessoal lá para fazer uma palestra. Porque ele também, uma das minhas áreas de formação, ele também é formado nessa área. E aí ele começou a fazer a palestra, e eu lá de trás olhando, e eu conheço esse cara de algum lugar. Porque para mim, tirando a cena psicodélica e já colocando todas as bandas do segmento pernambucano, o Ave Sangria para mim é a minha banda preferida. Eu curto pra caramba o Ave Sangria. E eu reconhecendo ele, eu fiquei, não, pô, não é possível que seja esse cara, não. E ele falando lá uma coisa nada a ver com rock and roll, e eu disse, não é possível. Aí quando acabou a palestra dele, eu cheguei lá e falei, por um acaso, o senhor, todos respeitosos, né? Porque eu estava falando com o engenheiro, não estava falando com o músico, o senhor é baixista do Ave Sangria, morrendo de vergonha de dizer, sou não. Ele disse, sou. Eu disse, mostrei o negócio, aí eu mostrei o toque no meu celular, era a música Geórgia, a carniceira. Ele, pô, não sei o que. Aí eu comecei a babar o cara, isso é uma honra, não sei o que, bati uma foto com o cara tudinho. Aí quando ele foi embora, meus alunos, professor, quem é esse senhor que o senhor estava... Tietou. Falando ele assim, né? Eu disse, gente, eu vou botar numa margem para vocês entenderem. Vocês conhecem Eric Clapton? O pessoal, conheço. Eu disse, pronto. Ele é como se fosse o mesmo aqui em Pernambuco, é porque vocês não conhecem. Aí comecei a contar a história da banda, o pessoal, pô, que massa! Aí mais ou menos eu tive essa história com ele, aí eu acho válido falar, porque foi uma legal. Situação muito... E o Almir é um cara que gosta muito... Aí eu vou... Desculpa, pode dizer. Oi. Aí eu vou pro primeiro show do Ave Sangria agora. Até então nunca fui. Vamos nos encontrar lá, então. Vamos nos encontrar lá, então. O Almir é um cara que gosta muito de conversar sobre o Ave, e o Almir guardou muita coisa do Ave Sangria. Então, muitas das fotos que vocês vão conseguir ver no livro vieram do acervo do Almir. Mas o Almir conta muitas histórias tanto sobre os conjuntos de baile que ele participou ativamente, né? Tanto quanto sobre o Ave Sangria. A origem era o Tamarineira Village, né? Até o comecinho de 1974, o Ave Sangria se chamava Tamarineira Village. Tamarineira é um bairro aqui do Recife, para quem não for aqui da cidade. E muitos deles moravam por ali. Então eles passaram o ano de 73 todinho, fazendo vários shows aqui por Recife, mas com o nome de Tamarineira Village. Só mudaram o nome mesmo quando fecharam o contrato lá com a Continental, né? Mas é uma história muito legal assim também, o pré-Ave Sangria, né? O Tamarineira Village é uma história muito interessante. Eu não sei se você sabe, quando a gente divulga a nossa logo, a gente usa a música do Ave Sangria no Pernambuco Filosófico. É mesmo? Eu tirei a onda com o Thomas, Geórgia Carniceira. Eu meu amigo Rogério, para que ele faça a ponte entre a gente e o Almir, para que a gente tenha a honra de conversar com o Almir aqui. Claro. Esse seria o ápice. 10 segundos, 5 segundinhos ali do início da música, não vai machucar, não. Legal. Inclusive, Tem muita história para contar. Eu ainda não tive a coragem de fazer uma vinheta, porque eu estou esperando justamente essa autorização para usar aqueles 5 segundinhos ali da música, para poder a gente fazer. Legal, que massa. Domingo. Pronto, desculpa, começo ele domingo. Maravilha. Rogério, diga lá. Robertinho do Recife, nessa cena psicodélica, como é que ele se insere nela? Cara, o Robertinho é muito importante. O Robertinho, ele começou nesses grupos né? Desde 11 anos, 12 anos que ele tocava. Começou a tocar quando teve um acidente, foi atropelado, passou um ano de cama. Então ele começou a tocar violão.
e depois consegui uma guitarra. Então, o Robertinho, ele começou nos Ermitões, que era uma banda de baile aqui, ainda guri. A banda passou a se chamar Bambinos, e depois ele foi para o Moderatos. E acho que o Robertinho tocou em muita coisa importante, porque o Robertinho, ele fez parte de um grupo que a meu ver, o precursor da vanguarda recifense, né? Antes de existir Ave Sangria, ou antes de existir esses discos todos, existia uma banda aqui chamada Laboratório de Sons Estranhos, que era formada pelo Aristides Guimarães. O Aristides depois teve uma música que se tornou um sucesso com a Joana, Chama. E o Aristides fazia, junto com o Jomar Muniz de Brito, que é um professor daqui de Recife, e o Celso Marconi, também um jornalista, eles faziam a movimentação e eles fizeram um manifesto tropicalista, né? O primeiro manifesto tropicalista, acho que foi o Recifense, um dos primeiros, em 1968. Então o Robertinho começou a acompanhar esse grupo, o Laboratório de Sons, junto com os Bambinos, e era música, pelo que a gente vê nos jornais, infelizmente não tem nenhuma gravação deles, mas era um grupo muito de vanguarda, um espetáculo cheio de luzes, com projeções. Os jornais falam muito que eles tocavam Beatles, assim, sei lá, lançou o álbum branco dos Beatles, eles já estavam colocando a música do álbum branco, tocavam um Jimi Hendrix, que já era uma coisa que ninguém esperava nos outros shows de baile, mas um show de teatro, como o Laboratório de Sons Estranhos, eles tocavam Jimi Hendrix também, e tinham, claro, músicas próprias, né? O Aristides sempre foi um grande compositor. A partir daí, o Robertinho aí foi para o exterior, que é uma história que muita gente que gosta de ler assim já conhece. E aí, na volta, ele ainda tocou com outras pessoas. Tocou com um grupo chamado Nuvem 33, fez uma palhinha com o Nuvem 33, que é um grupaço também, que infelizmente também não tem nenhum registro sonoro, do Tiago Araripe, compositor cearense. Tocou no Sátiva, né? Tocou guitarra no Sátiva, tocou vários instrumentos, na verdade, no disco do Marconi, tocou no disco do Flaviola, enfim. E eu também, no livro, eu falo já da carreira dele nacional, né? Depois que ele passa a acompanhar o Fagner, ele começa a gravar alguns discos com o seu próprio nome. Então tem 3 discos ali que eu gosto muito e que estão no livro também, que é o Jardim da Infância, o Robertinho no Passo e Agora Pra Vocês, Swings Tropicais, né? Então o Robertinho teve uma importância muito grande. O Robertinho eu já conheci só do Metal Mania pra cá. Que é mais minha praia, né? Eu escuto mais heavy metal. Mas ele sempre foi um Guitar Hero. Aqui no Recife corria as histórias que ele tocava com os pés, né? Tocava de costas, tocava com os pés, enfim. E o Robertinho tem uma história muito interessante. E o Robertinho me deu 2 entrevistas para esse livro, foi muito legal. A gente foi muito a fundo aí principalmente nos trabalhos solo dele. Então tem muita coisa no livro aí que vai ser inédita da carreira do Robertinho. Diga lá. Uma pessoa que era bom tu conversar com seria o Serafim. O Serafim está aqui passando cada ponto bem interessante aqui, ó. Ele tocou também no Massa Feira, no movimento do Ceará Setentista. Ele também colocou aqui, ó. Massa, não conheço não. Aqui, não conheço não, mas eu vou pesquisar. O Massa Feira. Não conheço não. Troca uma ideia com o Serafim. Troca uma ideia que o Serafim sabe muito. E ele é muito fã do movimento. Legal, massa. Inclusive aqui embaixo ele até comenta... E aí o Serafim tinha algum link desse movimento psicodélico com a Tropicália ou não? Não chegaram a interagir entre si? Bom, como eu tinha te falado, o Aristides Guimarães, junto com o Jomar e o Celso Marconi, eles criaram o movimento tropicalista aqui em Recife, né?
Inclusive, o Marco Polo, ele era muito amigo do Aristides. Inclusive, o Aristides, ele foi para o Rio de Janeiro no 1970, 69 para 70, assistiu o show da Maria Bethânia, assistiu um show dos Mutantes, que era, como era que se chama? O Planeta dos Mutantes, se eu não me engano, que era um show muito louco, que tinha umas coisas de filme de terror, etc e tal. Então, o Laboratório de Sons Estranhos era realmente um grupo tropicalista. E contam também que, inclusive em artigos de jornais, que o Caetano Veloso já veio aqui no Recife assistir o show do Laboratório de Sons Estranhos, né? Naquela época ali, entre 69 e 70. E em 1970, o Aristides, junto com o Eduardo Maia e o Daniel Maia, que eram os três vocalistas do grupo, eles foram para o Rio de Janeiro e lá conseguiram até fazer alguns shows, com a ajuda do Macalé, da Gal Costa. Eles fizeram alguns shows em alguns teatros no Rio de Janeiro. Então, esse é o mais próximo do tropicalismo mesmo. Mas eu acho que entre eles e, sei lá, a aparição do Ave Sangria, por exemplo, da Marineira Village, né, e do Lula Cortes, tem um intervalo aí de 1 ou 2 anos que talvez tenha diluído um pouquinho essa questão. Acho que o pessoal já da década de 70 mesmo, 72, 73, eles estavam mais curtindo rock and roll mesmo, e aí algumas coisas orientais e os ritmos nordestinos e tal, né? Mas poucos, pelo menos, contaram para mim algo sobre a Tropicália em si. Só realmente o LSD que era mais envolvido. Antes de eu completar, Thomas, tem uma pergunta aqui que o Serafim colocou, que eu acho que é a tua linha. Quando fala de pacto, o pacto com o demônio é contigo. Não foi pergunta, não. Ele afirmou, ele botou aqui, Roberto hoje fez pacto também, igual a Hendrix. Aí ele comenta aqui também sobre o Zé, que ele diz, nos anos 60, Zé teve banda Os Demônios e os Jets, em 1965. Os Jets, exatamente. Não lembro se essas bandas vinham para Recife, mas o Gentleman, com certeza. O Gentleman, inclusive, gravou um compacto aqui pela Rosenblit, né? O Zé participava, mas ele saiu logo depois. Ô, Rogério. Eu vi uma entrevista do Ney Mato Grosso no YouTube, ele falando muito do Ave Sangria. Ele falou muito do movimento psicodélico aqui de Recife. Ele comentou do Ave Sangria, que ele sabia que existia uma cena aqui. Uma entrevista de ele quem? Sabia Desculpa. Que existia uma cena... Ney Mato Grosso. Do Ney Mato Grosso. Legal. Aí ele dando a entrevista essa cena. Ele, assim, na época que ele estava nos Secos e Molhados, ele sabia que tinha o Ave Sangria, e o Ave Sangria, infelizmente, teve que acabar por conta daquele processo todo da ditadura militar. Ele falou da cena pernambucana, falou da cena do Nordeste, então eles tinham esse conhecimento, entendeu? E aí, pegando nesse que tu falou, a gente sabe que, por exemplo, o Rony Von, ele teve uns discos psicodélicos, né? Os 3 últimos discos dele, acho que foram 3 que ele fez. 68 a 70 ali, né? E aí, esse gancho também, de uma certa forma, faz uma paridade com a cena pernambucana, né? Claro. Eu acho o mais importante também, assim, da cena pernambucana é que a gente tinha uma gravadora aqui, né? Então, assim, muitas dessas, talvez, cenas, sei lá, de João Pessoa, de Maceió, de outros estados, não puderam florescer e talvez a gente conhecer hoje em dia porque não chegaram a gravar discos, né? Mas ao mesmo tempo em que se gravavam discos psicodélicos e experimentais lá no eixo Rio-São Paulo, aqui estava se gravando também, né? Então acho que existe muito essa paridade por conta da Rosenblit. Agora você mencionou aí o Ney Mato Grosso. O Secos e Molhados era da mesma gravadora, né? O Secos e Molhados era da Continental, né? Eu não lembro quando eles terminaram. Eu acabei de ler um livro do Júlio Maria sobre o Ney Mato Grosso, muito, muito legal, uma biografia. Mas eu não lembro exatamente, mas eu sei que foi em 74. Então, provavelmente, o Ave Sangria estava chegando quando o Secos e Molhados estava se desmantelando, né? E o Ney Mato Grosso, ele gravou o Seu Valdir, né? Então, ele realmente tinha essa lembrança aí do Ave Sangria de alguma maneira, porque ele chegou a gravar o Seu Valdir. Fala um pouco da Rosenblit aí, Rogério, assim,
a importância da gravadora em si? Ernesto, foi super importante, né? Eu não menciono tanto assim o começo, né? Existe um filme no YouTube sobre a Rosenblit, existem algumas dissertações de graduação e de mestre falam realmente da história completa. Eu foquei um pouco mais realmente dos anos 70 em diante, mas a Rosenblit surgiu em 54, né? Era ali no bairro de Afogados, e ela foi provavelmente a primeira grande gravadora de fora do eixo Rio-São Paulo, né? Nos anos 60, que foi o período áureo dela, eles distribuíam muita coisa para lá, inclusive eles eram distribuidores de discos importados, né? De jazz, etc. Acho que algumas pessoas conhecem essa história de que o Tom Zé gravou o primeiro disco dele pela Rosenblit, o Jorge Ben gravou um disco, o Bidu, Silêncio no Brooklyn, aqui pela Rosenblit também, 67, se eu não me engano. A Rosenblit foi uma das primeiras, quer dizer, foi a primeira, eu acho, a gravar os discos daqueles festivais, né, dos anos 60, né, quando tinha a final com, sei lá, 12 músicas, era gravado e lançado pela Rosenblit. Então, muito embora já nos anos 70 ela já tivesse meio mal das pernas, em termos financeiros e até de equipamento, era um estúdio aberto, né? Era um estúdio aberto e eu cheguei a mencionar já a Kátia e o Lula, como a Kátia conhecia por conta do pai dela, o seu José Rosenblit, então tinha uma facilidade de ir lá, olha, eu quero alugar o estúdio aqui, quanto é que custa, vamos pagar, e a gente fica com o estúdio para fazer nossas doidices, né? Então acho que a Rosenblit, se não houvesse a Rosenblit, acho que a gente estaria conversando sobre essa cena de uma forma bem diferente aqui, entendeu? Porque muita gente não teria tido a oportunidade de gravar nada, né? Realmente. Então acho que a Rosenblit teve um papel teve um papel primordial ali para manutenção, né, dessa cena e para que a nova geração, como eu e vocês, possam conhecer. Muito bom. Pegando um gancho do que a Ernesto comentou sobre a questão da ditadura, como você vê a relação do movimento psicodélico com a situação política da época? Essa relação de ditadura e todo mundo fala muito nisso. Todo mundo fala muito nisso. Nas entrevistas que eu fiz com Aristides, por exemplo, né, ali no final dos anos 70, ele fala muito das passeatas, de polícia, bala de borracha, etc. e tal. Acho que quase todos deles, nas minhas entrevistas, mencionaram censura às letras. O Sattva, por exemplo, ele saiu instrumental porque o Laílson e o Lula simplesmente não queriam passar as letras. Eles tinham algumas letras já meio pré-prontas para algumas músicas, mas não queriam, né? Não queriam passar pelo crivo lá e vamos fazer um disco instrumental. O Marconi Notaro chegou a ser torturado pela polícia, pela ditadura. As filhas dele me falaram, eu conversei com duas das filhas dele. O Zaldo, do Aratanha Azul, já está no final ali, em 1970, mais ou menos, né? Começou em final de 75 e 76, eles estavam bem no auge. O Zaldo fala que praticamente toda a letra dele tinha algum corte, ele tinha que mudar alguma coisa, né? E o pessoal fala muito também da dificuldade de se até fazer a propaganda, porque os próprios cartazes, se você pegar, eu tenho um cartaz aqui do Ave Sangria, do Perfumes e Baratos, né? Tem um carimbo da censura, né? Com assinatura, com a data, etc. Então tudo isso eles tinham que realmente levar previamente. Estamos por aí?
Tamo, né? Tá sim, voltou, Ele- voltou. tudo isso eles tinham que levar previamente para a delegacia para ser autorizado. O Paulo Rafael me contou que chegava lá, ele era o mais novo, né? Ele era, acho que era o único de menor ali do Ave Sangria. Então mandavam ele porque ele tinha cara mais de novinho, mais de bonzinho. E aí ele ia lá com os cartazes Opa, assim. Estamos aqui? então sim, Ele voltou. ia lá com 500 Hoje, cartazes hoje, e o cara ia minha de um nossa. em um. Era muito complicado. E também eles tinham que abrir um espaço para a censura assistir o espetáculo, né? Algumas vezes, principalmente na época ali do Laboratório de Sons Estranhos, eles tinham que assistir uma prévia, né? Para ver ali o que é que ia Tem que ser ser feito, né? mostrado ao público. Tem até uma história muito interessante do Flaviola, que o Flaviola cantou uma música pornográfica em um show no Teatro Santa Isabel. Foi um show coletivo com vários artistas. E ele foi o primeiro, passou 20 minutos tocando uma música. Essa música foi inclusive gravada no último CD dele, né? Que foi o Estudo. Essa música, se eu não me engano, a última ou a penúltima do CD. E os jornais ficaram estarrecidos, né? Porque, assim, era uma música que fala de uma relação homossexual, mas os jornais, né, todos ficaram cheios de dedos para falar no que é que ele estava cantando. E na segunda-feira depois ele teve que ir na delegacia para prestar depoimento e explicar, etc. e tal, né? Então, realmente a censura fazia parte real do dia a dia, assim, desse pessoal. Não, tá. A taberna do vinil está comentando aqui a banda Fetus, de Paulo Rafael, já que a gente falou Exato, dele. exato, Kennedy. O Fetus. Fetus é uma daquelas bandas que eu queria muito ter escutado na época, né? O Fetus foi a banda formada pelo Laílson logo depois do Sativa, né? Convidaram o Laílson para tocar o repertório aí do Sativa, o Lula não topou, e aí ele resolveu chamar o Paulo Rafael, que já era um amigo aí de adolescência, e o Zé da Flá. E o Fetus era uma banda de rock medieval, né? Como eles chamavam, né? Tem o Zé da Flauta o Zé da Flauta, obviamente, com a flauta, o Laílson com a craviola, eles pintavam o rosto de branco, só se apresentavam de meia-noite. Enfim, no livro tem muitas descrições dos shows deles, assim, mas que devia ser muita doideira, realmente. Então o Fetus é uma banda que passou acho que 7 meses, 6 meses, alguma coisa juntos, mas realmente foi muito importante para essa história. Não, vai falar alguma coisa, Thomas? O Alex Brito aqui mandou uma pergunta aqui se a live vai ficar gravada. Sim, a live vai ficar aqui no IGTV do Pernambuco Filosófico e também vai para o YouTube, Pernambuco Filosófico. E também a gente vai selecionar cortes acho que até o domingo deve estar saindo os cortes daqui. Beleza, pode emendar, doutor Ernesto. E me diz um negócio, Rogério, e as bandas atuais psicodélicas da cena pernambucana? Beberam na fonte dessa cena dos anos 60, 70 e 80? Tipo Anjo Gabriel, Marcionílio, Juvenil Silva e tantos outros por aí que tem? Pois é, Ernesto. Eu vou ser sincero para você, eu não conheço tanto dessas bandas atuais. Eu conheço muito o Anjo Gabriel, eu conheço o Marco, e conheço o Cris também, que tocou guitarra no Anjo Gabriel. Inclusive foram eles que, né, orquestraram aí essa volta aí do Ave Sangria em 2014 e a reedição do LP. Mas com toda certeza, né? Eu acho que gente como o Juvenil, como você mencionou, a Marília Parente fez um show agora recentemente com a participação do Marco Polo e do Almi. Eu acho que tem tudo a ver esse pessoal, tanto no som, né, que procura beber um pouquinho em cada fonte, não esquece o regional, mas também tem um pé no experimental. Como também na coisa vamos fazer esse show, né? Como é que a gente vai fazer? Vamos tentar aí se juntar para alugar um teatro e fazer alguma coisa.
Então acho que tem muito a ver sim com aquela cena, com a vontade de soltar música por aí, né? Muito bom. Eu realmente não conheço nada da cena atual. Pois é, Ernesto, eu quero até passar uns nomes para mim, para eu dar uma sacada. Agora eu vou parafrasear aqui o que Santo Serafim falou aqui logo no iniciozinho. Ernesto tem tudo. Ernesto vai falar, ele puxa um CD. Ele vai falar, ele puxa outro. Rogério fala o nome de uma banda, Ernesto puxa um disco. Porque eu sou muito da cena psicodélica dos anos 70, né? E acompanho o pessoal atual que faz referência a essa cena psicodélica. Tem uma banda, por exemplo, que ela não está mais nativa, mas ela tocou no início dos anos 2000 chamada Asteroide B612, com referência ao asteroidezinho do Pequeno Príncipe. Eles lançaram só um disco e um DVD. Mas é perfeito, assim, é de uma psicodelia raiz. Saiu agora recentemente o disco de Márcio Nílio, que é um cantor que era do The Canivetes, aqui de Pernambuco, e agora ele está em São Paulo. Ele está numa carreira solo. O disco dele é pura psicodelia. Aí você puxa Juvenil Silva, você puxa Agore. Esse pessoal nota que é realmente puxado da cena psicodélica. E isso é interessante, que é uma renovação de algo que, para mim, foi muito positivo para o cenário pernambucano, né? Então, assim, eu como apreciador da boa música, eu gosto muito de... É renascimento e renovação, né? É Verdade. verdade. Vou até anotar uns nomes aí que você falou para depois dar uma sacada. Porque tem uma galera aí que você mencionou que eu não conhecia, não. Vale muito a pena. Ô, Rogério, Diga lá. e falando de Alceu, lá dos inícios dos anos 70, na psiquiatria, puxando a Paulo Rafael. Eu me lembro que eu vi uma entrevista de Paulo Rafael, acho que uns 3 anos atrás, o repórter começou muito mal a entrevista perguntando: a gente vai falar com o guitarrista de Alceu Valença, aí ele parou assim a entrevista de: peraí, eu também sou guitarrista, mas eu não sou só guitarrista do Alceu Valença. O repórter chegou assim com a cara espantando assim, ele não sei o que. Puxando esse link, a banda de Alceu dos anos 70, a pioneira, a primeirona, tu tem alguma informação boa assim de quem é que compunha, quem é que tocava, como é que foi essa cena com o Alceu até chegar em Paulo Rafael ou não? Sim. Não, com certeza. Eu pesquisei o Alceu desde o começo, desde o meio dos anos 60. O Alceu participava muito dos festivais universitários de música que aconteciam aqui em Recife, no Nordeste, e aí, já no final dos anos 60 para o começo dos anos 70, ele começou a mandar muita música para os festivais lá do eixo Rio-São Paulo. Então, no livro, um pouquinho aí dessa que o Alceu foi galgando aí para chegar. Em 71 ele se mudou realmente para o Rio de Janeiro, mas no começo ele tocava mais realmente solo, né, com o violão. Depois aqui em 1971 ele fez um show chamado Erosão, que eu acho que talvez tenha sido o primeiro grande show do Alceu, assim, para mostrar o seu trabalho aqui, com os Diamantes, né? Acho que foi a primeira banda assim que começou a tocar com o Alceu. Os Diamantes tocou com o Alceu também em 74. Ele fez um outro show que foi muito importante aqui, o Ovo e a Galinha, em janeiro de 74. Inclusive cantando Marco Polo, inclusive cantando Marconi Notaro. Dizem que ele tocou Marconi Notaro, eu não consegui realmente achar uma comprovação, mas ele tocou também o Laílson, uma música do Laílson nesse show. Então acho que os Diamantes foram a banda que o Alceu mais usou aqui no Recife, nesse começo da carreira, né? O Paulo Rafael entrou na mistura ali quando entrou o Vô Danado para Catende, né? Que foi ali no finalzinho de 74, que eu acho que eles foram aprovados, selecionados, né? Para o Festival Abertura da Globo, né? Que eles tocaram, acho que na primeira semana de fevereiro, se eu não me engano. Mas o último show que o Alceu tinha feito aqui em outubro de 74, que foi um super show chamado Sete Cantos do Norte, que participaram 7 artistas aqui.
o Alceu ainda tocou com o Diamantes. Isso foi em outubro, né? Então acho que foi a partir dali que a reformulação surgiu, né? Então muita gente me deu entrevista, né? O Paulo Rafael me falou um pouquinho, o Zé da Foto me falou um pouquinho, o Marco Polo me falou um pouquinho, porque basicamente o Ave Sangria estava meio que sem rumo depois do recolhimento do LP deles. E aí o Alceu convidou, né? Convidou o Agrício, que era o percussionista, convidou o Israel, que era o baterista, convidou o Ivinho na guitarra. Primeiro convidou o Robertinho, mas o Robertinho não quis, e aí ele chamou o Paulo Rafael para tocar o baixo, né? O Paulo Rafael começou no baixo naquela banda de Alceu. E aí Marco Polo disse, bom, vamos, bicho. Vamos porque, né, a banda é o Ave Sangria, a gente não sabe exatamente o que fazer, né? Essa galera era um pessoal que precisava da música para viver. Esses 4 instrumentistas aí que eu falei. Então foi aí que começou aí a parceria do Paulo Rafael com o Alceu, que não acabou até o falecimento aí do Paulo, né? Mas foi justamente ali, 75, final de 74, início de 75. Eu tenho para ensaiar o janeiro de 75 todo, porque o Perfumes e Barachos, o último show da Ave Sangria foi justamente 28, 29 de dezembro, né? Então acho que daí eles já partiram para ensaiar o Festival Abertura. Todos esses ensaios aconteciam na casa de Kátia Mezel, que morava nessa época, o Lula Corte morava com ela, então tudo acontecia lá na casa da Kátia. Então esses ensaios foram todos lá. E essa perda prematura do Paulo Rafael, Rogério? Pois é, Ernesto. Para o Ave Sangria, Sangria atual, será que deu uma balançada mesmo? Lógico que deu uma balançada pessoal, que eles eram amigos, e no profissional. Com certeza. Mas será que chegou ao do Ave Sangria cogitar a possibilidade de parar novamente, ou você acha que vão conseguir ainda, além dessa homenagem? Bom, logo depois que o Paulo faleceu, eu cheguei a ver uma notícia, eu não cheguei a conversar diretamente com o Marco e com o Almir sobre isso exatamente, mas eu cheguei a ver uma matéria, acho que na Folha de Pernambuco, dizendo algo, né, que aparentemente a Folha de Pernambuco tinha entrevistado os dois, e os dois dizendo, não, nós vamos continuar, até mesmo para manter agora a memória, né, de mais uma ave aí que se foi. Então eu imagino sim que eles continuem. O Breno Lira, que é o guitarrista, ele já estava inserido na banda, assim, ele já fazia parte da banda, porque ele substituía o Paulo quando a agenda do Ave tinha conflitos com a agenda do Alceu. Então, eu imagino que sim. Pelo menos a vontade do pessoal, e quando eu falo com o Almir, com o Marco, assim, eles estão compondo, assim, querem gravar outras coisas aí também. Coisa boa. Nossa. Muito bom. Uma coisa, qual a importância, né, da Feira Experimental da Música de Nova Jerusalém para o movimento? Total. Inclusive, o pôster da Woodstock brasileiro. Woodstock brasileiro. Inclusive o pôster, que é uma lindeza de design do João Roberto Peixe e do Lula Vanderlei, é uma das recompensas lá do Catarse, né? Tem um combo do livro com o pôster da Feira Experimental, para quem tiver interessado. E eu acho que existiram alguns... Desculpa? Não, estou vendo aqui agora o pôster, que eu não tinha visto. É maravilha, é lindo esse pôster, lindo. Muito bonito. Imagine em tamanho A3, né, que é o que eu tô colocando aí, é muito bonito. E existiram alguns concertos, digamos, coletivos que serviram muito para aproximar essa galera. Então, acho que a Feira Experimental foi o primeiro, né? Aconteceu em Fazenda Nova, acho que uns 6 anos antes, mais ou menos, havia começado a Paixão de Cristo, a encenação da
da Paixão de Cristo, com o Plínio Pacheco, que era o diretor. E então a galera resolveu utilizar o palco, era o Palácio de Pôncio Pilatos, era realmente o palco dos shows, e levaram para lá a galera, né? Então deu muita gente, umas 2.000 pessoas. Eu encontrei muitos relatos nos jornais muito legais, assim, que eu detalho um pouquinho no livro sobre, né, realmente esse clima paz e amor. E então tem algumas performances assim muito importantes. O Tamarineira Village fez o seu primeiro show ali, né? O Lailson fez uma apresentação lá também. O Flaviola, novinho, acho que ele já tem uns 18 anos, tem uma foto muito legal que eu vou colocar no livro, ele com um violão de 12 cordas, imagem fantástica. O Lula participou também. O Nuvem 33, que foi uma banda que eu mencionei aqui também, mas acho que vale a pena mencionar novamente, porque o Nuvem 33 também foi uma banda que serviu muito meio que de trampolim. Eles já estavam terminando ali em novembro de 72, que foi quando aconteceu a Feira Experimental. Mas o Marco Polo mesmo, quando chegou aqui do Rio de Janeiro e viu um show do Nuvem 33, ficou maravilhado, né? Então a Feira Experimental foi realmente um acontecimento, claro, bem de menores proporções comparando ao Woodstock, né? Mas foi um evento muito importante aí para o pessoal entender que realmente existia essa turma hippie, que existia uma música um pouco mais experimental aqui no estado. Certo, aqui a Taberna do Vinil fala aqui, ó. Um outro disco fodástico dessa leva é o Bom Shankar Bholenath, de Jarbas Maris e Lula Cortes. Isso. Eu menciono ele brevemente no livro também, porque a fase primordial do livro é de 68 a 81, mas o Lula teve uma carreira tão prolífica que eu menciono também alguns discos que ele fez depois disso, e o Bom Shankar, que o Kennedy mencionou aí, é um disco que meio que volta às origens, né? Que ele é como se fosse um Sattva, mas com mais instrumentistas, né? Então gravou muita gente ali. Tem piano, tem outros instrumentos indianos, fora o tricórdio dele, tem cítara, tem tabla, tem a viola do Jarba Maris também, tem até o Paulo Ricardo tocando contrabaixo. Paulo Ricardo do RPM está tocando numa faixa lá. E é um disco muito bonito também, e eu falo um pouquinho dessa fase que o Lula passou em São Paulo, né? Que o Lula foi para São Paulo para gravar o Gosto Novo da Vida, e acabou ficando aí até o final dos anos 80. E tem, inclusive, uma história muito legal sobre um disco perdido do Lula, que ele gravou lá em São Paulo também, em 85, 86, que teve a participação de uma grande banda aí brasileira, mas que hoje ninguém sabe onde estão essas fitas. Então eu falo um pouquinho aí dessa fase aí do Lula também. Show. Um dia aparece. Um dia chega. Sério, tu nos permite dar um recadinho rapidinho antes da gente continuar a conversa? Eu? Quem sou eu para permitir? Vamos embora. Vai eu, vai tu. Fica à vontade. Então tá. Pessoal, projeto Pernambuco Filosófico, projeto voltado para a educação, onde a gente envolve todas as ramificações e segmentos que tinham na Grécia Antiga: música, poesia, literatura, cultura, educação no contexto amplo, trazendo para o Nordeste, que é o que importa mais para a gente, logicamente envolvendo o Brasil todo. A gente está tendo a honra hoje de conversar com o nosso escritor aqui, Rogério Medeiros, dando uma aula sobre psicodelia da década de 60, 70 e 80, e essa aula você não iria encontrar em sala de aula. Você só encontra aqui, ó, Pernambuco Filosófico. Então, essas aulas são o néctar do que há de melhor na sociedade. Então, saiam da bolha, saiam da redoma e escutem coisas novas, leiam coisas novas, apreciem coisas novas. A gente, em breve, está sorteando esse livro aqui, ó, já que a gente falou
Fred Anjos, A Morte das Coisas em que Acredito. Músico e escritor pernambucano que está erradicado em Portugal. A gente vai sortear em breve. Sorteamos Inclusive tem recentemente o live CD da dele banda aqui com a Diabo. gente. Vai lá no arquivo procurar, tem uma conversa nossa aqui com o Fred Anjos. Exato. Em breve vamos entrar em contato com o Rogério para quando a gente puder pegar os livros em mão, sortear um também, da Valsa dos Cogumelos. Então, assim, são conteúdos exclusivos que a gente lança aqui no Instagram e depois a gente reporta para o YouTube. O Thomas, que é nosso mestre da informática, ele faz os cortes, faz um bem bolado lá para tirar as falhas e a gente lança lá. Então, quem puder divulgar aqui o Instagram da gente para que a gente consiga alcançar mais pessoas, porque infelizmente a gente depende dessa mídia social. Então, quanto mais pessoas, mais a gente Mais vai ter acesso engajamento. a outros entrevistados. Exato. A mesma coisa lá no YouTube. Tem que chegar lá, dar uma conferida, dar uma cutucada, dar uma compartilhada, divulgar para a galera, para que mais pessoas também consigam ter acesso. Nossa próxima live será com a cientista política, deixa eu ver aqui, para não falar Priscila errado, não Lapa. passar vergonha. Priscila Lapa. Sila. A gente vai falar sobre os rumos da política em 2022. Ela é extremamente conceituada nessa área. Então, você vê, a gente vai sair da cultura para ir para a política para aprender também. Em junho, eu ainda vou alinhar com o Thomas se a gente vai tirar umas férias de um mês e só volta de... Vamos precisar. Ainda vai ver isso aí. Mas vamos ver. Vamos ver. Esse ano a gente está levando chicotada de ano. Aí a gente tem que... Mas tem mais coisas boas, certo, meu povo? Então dá essa força aí, essa moral pra gente, que a gente não quer dinheiro, não. A gente só está querendo divulgação. Só divulgação. E invistam no livro. Está precisando aí de investimento para ser lançado logo, né, Rogério? Fala aí. Pois é, Ernesto. Esse livro é totalmente independente para quem estiver aí assistindo, agora e depois. É um projeto meu, não tem nenhuma editora me apoiando. Então, esse livro, não sei se todo mundo conhece, mas o Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo que funciona assim. A pessoa coloca seu projeto lá, explica o que é que está precisando e as pessoas interessadas financiam isso antes do produto estar realmente pronto fisicamente, né? O livro está pronto, o texto está pronto, mas ele vai ser enviado para a gráfica no final aí dessa campanha. Então, quem se interessar pelo tópico ou simplesmente quiser ajudar um autor independente, que ser autor aqui no Brasil é complicado, é só entrar no catarse.me/psicodelia. Esse link está aí tá na minha bio. Se vocês entrarem aí também na bio, vai ter muita coisa sobre o período e sobre o livro. Então lá no Catarse vocês podem apoiar o projeto com o valor que vocês quiserem, ou vocês também podem comprar já o livro, que deve estar sendo enviado aí em agosto. Certo? Então o livro vai para a gráfica, em agosto você recebe isso aí em casa. E também, como eu tinha falado antes, quando o Thomas mencionou a feira experimental, tem alguns posters lá da época da feira, do Ave Sangria, do Sátiva e do Nuvem 33, muito legais aí também para os fãs. E esses posters não vão estar à venda depois. Vão só até o final da campanha. A campanha vai até o dia 27 de maio, a sexta-feira da semana que vem. Então, quem quiser, já o link aí. Muito obrigado pelo link. Pode contar com nós aqui do Pernambuco, vamos adquirir pelo menos umas 3 cópias. Maravilha. Pra gente poder... Eu vou colocar também, eu vou fazer um banner nos stories com o link pra galera quiser apoiar, fica mais fácil também de encontrar. Maravilha, agradeço demais. A professora Karina, seja muito bem-vinda, a grande dama da poesia pernambucana, seja muito bem-vinda. Rogério, já que a gente falou do teu livro, focando bem nele, qual foi tua maior dificuldade de concepção? Rapaz, existem alguns entrevistados que são mais difíceis de a gente achar do que outros, né? Infelizmente teve, inclusive, gente que eu gostaria de ter entrevistado, mas não entrevistei. Mas mesmo assim, consegui encontrar um material muito, muito rico
que pôde me ajudar a fazer esse cenário. Não vou dizer difícil, mas eu acho que eu vou dizer desafiador. Talvez tenha sido encontrar o Ricardo Shoa. O Ricardo Shoa é um cara que gravou um disco em 1981 chamado Indra, que é um disco bem relax, e foi gravado no disco do no estúdio do Zé da Flauta, o Clave. E talvez esse disco seja ainda mais raro do que esses outros. Esses outros a gente ainda encontra aí um salpicando aqui, aparece na internet, mas o Indra, não sei se vocês já viram o Indra por aí, mas para mim é música branca completa. E o Ricardo é um cara que não está nas mídias sociais, mas para eu falar do disco eu precisava conversar com o Ricardo. Se eu não conversasse com ele, infelizmente o disco não ia entrar no livro, mas o trabalho de detetive foi bom, e aí eu encontrei o Ricardo, ele mora em outro país hoje em dia, mas eu tive uma conversa muito legal com o Ricardo Shoa, e também não sei, aí o pessoal conhece aí o Indra, que é o álbum dele, mas no livro vai ter muita informação aí que não está pela internet, com toda certeza. Vai ter muita coisa inédita sobre Ricardo Shoa e o Indra. Talvez tenha sido mais desafiador aí para mim, na parte da concepção do livro aí, e encontrar o Ricardo. O Serafim, Visão Poética. Boa noite, Visão Poética. Boa noite. E Serafim, para o que a gente falou, ele conhece muito, já colocou aqui. Indra é bom. Indra é muito bom. O cara conhece. O Indra é tão raro que eu... Não, pode falar. O Indra é tão raro que eu nem tenho ele aqui nos meus arquivos, porque o Indra nunca foi relançado. Eu acho que foi um dos poucos dessa cena aí que nunca foi relançado, que só existe realmente aquelas 1.300 cópias, alguma coisa assim, que o próprio Ricardo pagou com a Cristina Lundgren, que era a esposa dele na época. Então, Indra é um disco super raro mesmo. E quem conhece... Então tem, né, Ernesto? Esse o Ernesto não conseguiu mostrar, não, mas realmente é raro demais. Eu tinha muito vinil. Eu tinha muito vinil mesmo. Mas, assim, eu tinha vinil pra caramba. Mas aí, quando passou da década de 90 para os anos 2000, aquela fase que eu falei pra você, eu dei meus vinis todos, eu joguei fora, eu vendi, eu fiz fogueira. Eu não sei, aí eu me arrependo. Aí eu não tenho tanto vinil, não. Eu tenho até uns ali raros ainda de Rita Lee, na época de Tutti Frutti com ela, Mutantes. Eu tenho ali umas coisinhas raras ainda, sabe? Da década de 70. Mas tua praia é mais cedo. Mas o meu... Hoje, um dia a gente conversa. Isso. O Serafim deixou aqui, parabéns pelo projeto lindíssimo de resgate dessa literatura musical, estética, cultural e artística. Maravilha, obrigado. Para você ter uma ideia, diga lá. Essa parede aqui que você tem aqui atrás de mim, até aqui embaixo, é só banda pernambucana. Caramba! Só. Muita coisa. Eu fui na passada semana e na loja Passadisco, aí eu cheguei lá para ele e falei assim pro Fábio. Como é o nome do dono? Como é o nome dele que eu esqueci? O Fábio. O dono da loja Passadisco. Fábio. Eu disse, Fábio, eu tô com pouco dinheiro, eu quero uma coisa boa e barata que você me indique para eu escutar. Ele me deu um disco de uma banda chamada Murundu. Cara, é muito bom, velho. Muito bom, mas muito bom mesmo. E assim, eu fiquei impressionado, eu tô escutando direto esse disco, pra você ter uma ideia. Então, assim, tem muita coisa boa que a gente não conhece, cara. Tem muita. É mesmo. Entendeu? Assim, verdade. Pesquisador. Ô Rogério, e voltando ao teu livro, qual foi, assim, a pessoa mais difícil de conseguir a entrevista que você conseguiu e a pessoa que tem mais fácil acesso de você chegar e conversar, assim, na moral, que na hora que você falar com ela vai atender? Bom, acho que o mais difícil foi justamente o Ricardo, que eu te falei, né? A gente conversou pela internet, via Zoom, mas para achar, até encontrar ele, realmente foi super difícil. Bom, não posso dizer que existe uma pessoa que eu vou falar de boa, porque eu sou uma pessoa muito, né? Então, eu vou sempre chegar com respeito, perguntando se tem um tempinho para mim, etc. Claro que tem um pessoal que eu entrevisto já desde
2004, que foi quando eu fiz o projeto de conclusão de curso, né? Que foi como se fosse uma uma versão um pouco mais, um pouco menos expandida desse livro que vai sair agora, né? Então, acho que é um pessoal com quem eu já tenho pouco mais de proximidade, mas também não posso falar que tem uma outra relação, enfim, né? Mas eu acho que é um pessoal que a grande maioria está sempre muito aberto, né? Assim, o Paulo Rafael até o final ele sempre foi muito solícito, assim. Eu fiz uma entrevista com ele um mês antes dele falecer. Depois eu fiquei, cara, que barra, né? Ele já estava naquela situação, mas ele foi super solícito, conversou comigo, foi uma conversa super legal. A gente conversou sobre o Caruá, que é um disco que ele fez com o Zé da Flauta em 1980, me contou muita coisa sobre o disco, enfim. Então, realmente a maioria daquele pessoal estava muito solícito, muito aberto para conversar e para contar as histórias daquela época. Eu acredito até que pela ausência de história sobre isso, né? Como não há registro, e até para manter isso aí para as futuras gerações, eu acho que é até um prazer para eles estar passando isso para alguém e manter isso documentado de alguma forma. Pois é, e tem muita gente que inclusive me fala, cara, eu quero escrever um livro sobre a minha história, e eu, cara, eu vou ser o primeiro a comprar, com toda certeza eu vou ser o primeiro a comprar, porque a memória desse pessoal, né, que pode contar em primeira mão assim o que viveu, o que sentiu, o que é que estava pensando quando compôs, quando gravou e tal, é de um valor inestimável, né? Então, assim, é realmente muito importante que esse pessoal queira realmente contar essas histórias, e até, se possível, escrever seu próprio livro e tal, vai ser super bem-vindo aí para a cultura brasileira. Com certeza. Com certeza. Deixa eu agradecer aqui a visão poética, a recíproca é verdadeira, pode ter certeza disso. Rogério, me diz um negócio. Tu chegou a trocar ideia com algum outro jornalista, vivenciado essa cena mais de perto, assim, ou tu não chegou a conversar com outras pessoas além das bandas? Olha, que tenha vivenciado em si, eu tive um contato muito breve com o Celso Marconi, que era crítico de música lá no final dos anos 60 e início dos 70, lá do Jornal do Comércio, mas realmente não foi nada muito por muito tempo. Eu conversei muito com o Zé Teles, né, principalmente em 2004, quando eu fui fazer o meu projeto. Então o Teles ele me deu um norte, né, me passou os primeiros contatos, falou um pouquinho sobre como ele pesquisou para o livro dele. E também o Bento Araújo, que acho que acabou de entrar aí, do Poeirazine. O Bento também não é uma pessoa que vivenciou na época, mas o Bento é um pesquisador da cena psicodélica brasileira, inclusive escreveu alguns livros, os livros Lindo Sonho Delirante, né? Então, é um cara que entende muito da cena psicodélica brasileira de uma forma geral, e foi ele que editou o meu livro, né? A edição do texto foi do Bento. Então, são alguns jornalistas com quem eu conversei assim que puderam me dar alguns toques e me dar um caminho, etc. Procura aquilo, escreve um pouquinho mais sobre isso, etc. Mas realmente com o pessoal da época, infelizmente a maioria dos nomes que eu procurava já tinham falecido, né? Então realmente não foi uma tarefa tão fácil encontrar os jornalistas. Normalmente eles já eram um pouquinho mais velhos do que os músicos. Os músicos. Pois é. Um cara que participava muito ativamente como jornalista era o Geneton Moraes Neto, que depois foi para a Globo News, mas que também faleceu alguns anos atrás, e eu não tive a oportunidade de conversar com ele. Então, tinham muitos nomes ali que eu bati o olho e, cara, preciso conversar com ele, mas infelizmente não foi possível, né? Por isso que eu torno a dizer, a morte é uma merda. Literalmente. Eu queria já deixar convidado o nosso nobre amigo do Poeirazine, se nos der essa honra de trocar uma ideia aqui com nós dois aqui, esses dois humildes proletariados. Curiosos. Né? Curiosos.
sobre a música psicodélica do Brasil, para pegar esse gancho que a gente já está falando da pernambucana. Aí vai ficar muito massa. Vai ficar lindo, Deixa eu né? deixar uma coisa interessante aqui para Thomas meter para depois. Ô, Rogério, e a concepção de capa, a concepção de todo esse contexto do livro, foi tu ou tu teve alguém que te auxiliou para... Não. O Pedro Albuquerque, que é um designer, ele está me ajudando com isso. Não entendo nada disso, né? A capa tá tanto no meu Instagram quanto lá no Catarse. Mas a ideia era realmente dar essa ideia da psicodelia, da mente alterada, etc. e tal. Então, acho que o projeto que ele criou ali é muito condizente com o clima. Tem a textura do cogumelo ali também. Então foi tudo Pedro Albuquerque que está criando isso aí para mim no projeto, né? Mas todo pessoal é de amigo, assim, gente que, né? Ou então gente que na cara dura eu convidei. Mas é realmente um projeto muito muito independente, assim, muito de amizade. Quem está fazendo é realmente um pessoal que curte ou que acredita, né, assim, nessa literatura independente, né? E é a melhor que tem, pô. São as melhores, mas assim, o néctar da literatura às vezes vem da cena independente. Eu estou aqui, o que vocês não estão vendo, mas aqui na minha mesa de trabalho eu tenho aqui vários livros de autores independentes que eu estou lendo e são perfeitos, pô. São muito bons. Até o Taberna do Vinil está dizendo aqui que quando estiver pronto o livro, ele quer vender lá na loja dele. Vou chegar lá, com certeza. É a questão da pureza, né? Acho que é a questão da pureza do negócio. Acho que quando você faz o livro, não pensando na questão do comércio, do comercial, você fazer a coisa pela história, pelo prazer disso, acho que a coisa funciona de outra forma. E aí vem amigos de todo canto para lhe ajudar, é sensacional. É mesmo. Deixa É eu fazer uma verdade. pergunta bem... assim, eu não sei se teria contexto, mas assim, eu vou perguntar por uma mera curiosidade. Reginaldo Rossi, quando tocava rock, ele chegou a se envolver de alguma forma com a cena psicodélica ou não? Não chegou nem perto. Olha, eu acho que não, mas também não posso dizer isso com propriedade, tá? Ele, se eu não me engano, ele fazia parte dos Jets, se eu não me engano, era um grupo de baile, né? Mas eu também não sei se o Reginaldo Rossi estava aqui ali naqueles anos 70, né? Eu realmente não conheço muito a história do Reginaldo Rossi. Eu deparava mais com o nome Jets da banda em si do que com o próprio nome do Reginaldo em si, né? Então, quanto a isso, eu não poderia te dizer. Se eu dissesse alguma coisa, seria mais um chute mesmo, e aí eu não posso entrar no mérito. Mas é outra pessoa aí que a gente precisa ter a história cascavilhada e contada em um livro, que é uma figura super importante aí da música pernambucana. Qual foi o teu maior prazer? Pode falar, Thomas, pode falar. Não, pegando o gancho de Reginaldo, tentando. Há alguma relação do Luiz Gonzaga com a psicodelia? Olha, o Luiz Gonzaga ele participou de alguns concertos que esse pessoal estava envolvido, né? Não sei o quanto ele de alguma maneira prestava atenção, né? Isso eu não posso dizer. Mas existiu inclusive uma homenagem a Luiz Gonzaga em novembro de 1973 no Geraldão, que tocaram algumas bandas. O Tamarineira Village tocou, o Fetos tocou, o Marconi Notaro tocou, o Alceu Valença tocou também nessa homenagem. Então, pelo menos escutar, ele escutou. E ele também fez parte de um outro concerto. Estamos aqui? Estamos aqui. Sim. Ele também fez parte de um outro concerto chamado Primeiro Parto de Música do Recife, que foi onde o Flaviola cantou aquela música que os jornais disseram que era pornográfica. Então, Luiz Gonzaga participou ali também.
Ele, inclusive, teve que interromper o show do Ave Sangria, do Tamarineira Village, na Opa. época, porque ele estava com uma certa pressa. Aí ele tocou as músicas ali no meio do Ave Sangria e depois o Ave Sangria voltou. Então essa é a ligação aí que eu conheço do Luiz Gonzaga com essa cena. Para nós deixarmos você sossegado e não me puxar mais tempo de você do que você Que é isso, tá um papo super gostoso. tem uma força enorme que você está dando para a gente conversar conosco, porque sua agenda estava bem complicada. Nada Mas me disso. diga a concepção do livro, o que é que lhe deu mais prazer? A pesquisa, as conversas, a escrita, ou vai lhe dar mais ainda quando você vê ele físico? Rapaz, eu não sei se eu consigo colocar num ranking, não, para ser sincero, viu? Mas eu gosto muito de pesquisar. Gosto muito de pesquisar. Me dá muito prazer aquela coisa de, caramba, eu achei um artigo de jornal que está falando de uma coisa que provavelmente ninguém comentou desde que esse jornal foi publicado, né? Isso é muito legal de achar. Também quando eu estava numa entrevista, a grande maioria dessas entrevistas foram feitas por telefone por conta da pandemia, né? Então, às vezes eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa me dava uma informação que eu tinha certeza que ninguém sabia, pelo menos que não estava disponível assim publicamente, e eu vibrava, né? Então, eu acho que essa questão da pesquisa, para mim, é muito gostosa. Assim, o fato de você estar pesquisando aquilo e descobrindo coisas novas e saber que depois eu vou colocar isso tudo num texto, mas já você vendo aquelas informações todas é muito legal, é muito gratificante. Ô, Rogério, só para outra curiosidade rápida que eu tô. Me diz um negócio, na época, nos anos 60, tinha alguma emissora de TV já local aqui ou não? Tinha sim. A TV Jornal, com certeza a TV Jornal, tá? Inclusive, a TV Jornal, eles faziam apresentavam muitos shows dessas bandas de baile, que eu te falei antes, os Bambinos, os Moderatos. Os Moderatos, inclusive, tinham um programa na TV Jornal, se eu não me engano. Tinha alguma outra TV que eu não estou me lembrando agora, mas tinha uma segunda com toda certeza, que também tinha apresentações. O Ave Sangria chegou a fazer apresentações em TV, né? Aqui na TV Jornal, na TV Itapuã, na Bahia, quando eles passaram 3 meses lá em Salvador. Então tinha sim. Agora não sei te dizer assim o quão aberto era para esse pessoal. Eu sei que o Ave Sangria chegou, né? Eu sei que o Ave Sangria chegou, mas eu acho que outras bandas como Laboratório de Sons Estranhos, Nuvem 33, Fetos, não chegaram a se apresentar em TV, não. A Taberna do Vinil está dizendo que vai gravar o CD do Indra em CD para te dar, Rogério. Maravilha, Kennedy. Maravilha. Obrigadão, Kennedy. Grava um pra gente também. Aí a gente aproveitar o gancho, né? fazer a parceria. Hoje quem está fazendo a parceria conosco aqui, que a gente não falou, passou despercebido, é a Araçá deu uma Discos. travadinha. Araçá Discos é nosso patrocinador musical do momento, mas a Taberna do Vinil, quem sabe não pode ser mais para frente, né, Tom? Pode sim. Pode ficar do ladinho lá também, assim, do lado. Não tem problema nenhum. Então, vamos deixar o homem ir ou tá bom para... Vamos deixar o homem descansar. Internet nem a minha hoje está ajudando. 1h30. Foi massa. Foi muito Foi bom 1h30 mesmo. já. Muito bom mesmo. Foi massa. Domingo a gente se vê lá em Ave Sangria. Uma pena que eu não vou poder ir, porque quando eu comprei o ingresso para um show que vai ter o Brea Festival no Estelita, com 4 bandas de death metal. Deu uma travadinha. E aí depois, quando eu tinha comprado o ingresso, foi que saiu o show do Ave Sangria e já, felizmente, vai ficar para uma talvez próxima. Vai ser só o primeiro desse novo retorno, né?
Vai ser só o Exatamente. primeiro. Eu Vai ser só o primeiro. confio nisso. Domingo a gente se vê pessoalmente, eu bato uma foto contigo lá, a gente troca uma ideia. Maravilha, maravilha, Sabe, maravilha. aprofunda mais esse assunto mais para frente. E pode ter certeza que a gente vai dar uma força lá no livro, porque é do nosso interesse, né? Sim. Com certeza, com Maravilha, certeza. maravilha. Quando tiver com ela já física na mão. E é isso, cara. Queria te agradecer muito por essa força aí, pelo teu tempo que tu cedeu pra gente. Vida longa aos seus projetos literários, que venham outras biografias aí. Quem sabe não vai vir outras surpresas pra gente, né? Acho que deve ter alguma ideia aí, não dei spoiler, mas deve ter. Quem sabe alguém não tem a ideia de, sei lá, lhe convidar para escrever uma biografia. Pois é, verdade, verdade. Mas eu já tenho um projeto aqui na cabeça, espero que saia também. Mas agradeço muito, foi massa esse papo, foi super legal esse papo. Só lembrando mais uma vez a quem estiver assistindo, catarse.me/psicodelia. Ajude lá, apoie o projeto, compre o livro, ou apoie com qualquer valor. A campanha está indo até o dia 27 de maio, tá? A sexta-feira, de amanhã a 8, a gente encerra e aí a gente já parte para a gráfica, para imprimir o livro e esse livro chega aí na sua casa. Me Só faça eu essa quero gentileza, deixar Roberto. de minha parte. Sim, Ernesto, pode falar. Fala logo. Não, de minha parte, dizer que é o lag. Quando dá o lag, chegando depois. Então, mas vamos. Eu deixar aqui de minha parte, né, o agradecimento de você se dispor a estar aqui conversando com a gente. Agradecer pela troca de conhecimentos que, pô, para mim, eu tenho 33 anos, então quando isso aí aconteceu, a coisa, apesar de eu gostar muito de música dos anos 50, 60, mas de fato estudar sobre não é tudo, não é tudo. Assim, eu leio muito sobre heavy metal, que é meu estilo preferido, mas conhecer sobre a psicodelia acaba atraindo a gente para junto da música, né? Conhecendo a história, puxa a gente. Então, isso é com certeza alguma coisa que vai fazer parte da minha vida aqui daqui para frente. Escutar com muito mais atenção, com muito mais fervor e muito mais fome. Maravilha, maravilha. Sério, depois, por favor, deixa lá no Zap direitinho as informações para acessar a compra do livro, os posters, tudo certo. Aí eu vou repassar também para um grupo de amigos que curtem música, que eu conheço, para a gente dar essa divulgada. Maravilha, maravilha. Agradeço demais. Muito massa. Cada um se ajudando, todo mundo divulgando um projeto do outro. É assim que a gente sobrevive. É assim que a gente faz cultura mesmo. Valeu mesmo. É isso aí. Fechado e sacramentado. Doutor Rogério Medeiros, muito obrigado. Você foi de uma qualidade seu tempo e sua paciência para esses dois poucos conhecedores de música. Maravilha, gente. Obrigadão. Muito obrigado, foi um prazer. E vamos em frente. Valeu. Vamos em frente. Valeu. Boa noite, pessoal.